Bom dia a partir de Washington DC, estamos nos estúdios da Voz da América com a deputada pela UNITA, Miaela Weba. Bem-vinda aos nossos estúdios. Miaela, vou já começar pelo ponto que mais tem chamado a atenção nos últimos dias em Angola, que é a questão dos ativistas, a sentença dos ativistas e também Nuno Dala em greve de fome. Vamos começar pela sentença. Miaela, como jurista, como advogada, que mensagem é que lê dessa sentença? Antes de mais, bom dia à Voz da América, bom dia aos ouvintes desta grande rádio. Dizer que, relativamente à questão dos 15+2, a mim, enquanto cidadã, preocupa-me verificar até que ponto as nossas instituições deixaram de ser credíveis, porque efetivamente não realizam a justiça, não fazem julgamentos céleres, justos e conforme a Constituição e a lei, portanto, subvertem toda a lógica do direito. A mim, enquanto cidadã, preocupa-me e mais ainda enquanto jurista. Portanto, eu penso que o processo dos 15+2 é um processo político, de jurídico tem muito pouco. Eles entraram com uma acusação, com duas acusações. Essas duas acusações caíram por terra, nomeadamente a acusação de tentativa de golpe de Estado e atentado contra o Presidente da República. Essas duas acusações caíram por terra e acabaram por ser condenados por uma acusação que nunca apareceu no período da fase de instrução, na fase de inquérito e na fase de instrução, que foi então a acusação da associação de malfeitores. E foi por este crime cuja a pena prevista no ordenamento jurídico angolano vai até, salvo erro, 8 anos. E, portanto, eles vinham acusados de um crime cuja pena máxima era de 3 anos e o juiz da causa alterou a condenação, eu acho que, no meu entender, de forma ilegítima e ilegal. Nos termos da lei, era possível eles aguardarem pelo resultado do Supremo fora da prisão? Eu penso que sim. Eu penso que, nos termos da lei, o recurso feito ao Tribunal Supremo deveria ter efeito suspensivo e, portanto, deveria suspender a prisão, a pena de prisão, até o Tribunal Supremo pronunciar-se sobre o recurso. O caso de Nuno Dala, ainda ontem nós tivemos informação de que o porta-voz da UNITA, Raul Danda, diria que ele iria terminar a greve hoje, mas até agora não sabemos nada, e a grande reclamação de Nuno Dala, segundo a irmã, é que eles querem uma procuração, querem que lhe seja facultada uma procuração para que os seus familiares possam tratar de todos os seus bens, possam pagar contas, possam pagar a renda que está em atraso, dizia ontem Gertrudes Dala. O que é que os advogados podem fazer para que esses pedidos de Nuno Dala sejam respondidos? Eu penso que nós estamos aqui numa situação claramente humanitária. E, portanto, as instituições angolanas têm que começar a compreender que aprovaram uma Constituição e essa Constituição estabelece direitos, liberdades e garantias aos cidadãos e, nomeadamente, baseia-se no princípio da dignidade da pessoa humana. E, portanto, o que está a acontecer relativamente ao Nuno Dala é simplesmente uma birra do regime em querer infligir cada vez mais dor do ponto de vista físico e do ponto de vista psicológico aos jovens. E, portanto, o Nuno entende essa situação, não aceita e decidiu fazer uma greve de fome, que é um direito que lhe cabe. Todavia, nós conseguimos perceber que quando alguém chega ao ponto de pôr em causa a sua própria vida, a sua integridade física, estamos em presença de algo extremamente grave. E, portanto, não podemos deixar que um cidadão pereça simplesmente porque as autoridades entenderam confiscar-lhe os bens. Os bens são dele, devem ser devolvidos. E, portanto, eu penso que o bom senso já deveria ter resolvido essa situação. E, infelizmente, quem representa as instituições angolanas, ultimamente, de bom senso, tem pouco. E, dessa forma, os deputados da UNITA entenderam ir visitar,
tentar fazer o link entre as instituições penitenciárias e o próprio Nuno Dalla, no sentido de reverter essa situação, acautelar a vida dele, permitir que efetivamente ele não pereça. Eu sei que ele está numa condição especialmente, particularmente difícil em virtude da sua condição física. Ele é diabético e, portanto, sabemos todos os constrangimentos que alguém que é diabético pode ter numa situação dessas, e foi por isso que, ouvindo o apelo da sociedade, os deputados da UNITA então decidiram ir visitá-lo. As deputadas conseguiram convencê-lo, e as mães têm este dom de poder tocar o coração de qualquer filho, e ele prometeu que efetivamente iria terminar a greve de fome, mas colocou efetivamente uma condição que eu penso que pode ser nos próximos tempos resolvida, nas próximas horas resolvidas, basta ver vontade política do governo de Eduardo Santos. Falando agora da febre amarela, que é um caso que é uma situação que está a deixar toda a gente muito preocupada, não só a nível nacional, mas a nível internacional também. Qual é a posição da UNITA em relação a isso, e de que forma é que a UNITA acredita poder ajudar também para que se resolva o problema o mais rápido possível? Ora bem, a nossa posição já foi expressa pelo vice-presidente da UNITA, o deputado Raul Danda. Nomeadamente, nós entendemos que deveria ser decretado um estado de emergência porque está a morrer muita gente. Está a morrer muita gente, e os dados que foram avançados a semana passada pelo líder da bancada parlamentar, o deputado Adalberto Costa Júnior, são efetivamente assustadores. Porque, de facto, nós fizemos um levantamento oficial, portanto, todas aquelas mortes que não são oficiais, todas aquelas mortes que são que acontecem em casa e que não são óbitos declarados, nós não conseguimos fazer esse levantamento, mas dos dados oficiais, cerca de 8.000 pessoas morreram só no mês de março. E, portanto, é muita gente a morrer. Esses números contradizem, não é? Não correspondem aos mesmos números que o Estado angolano... Exatamente, mas se formos buscar os livros dos cemitérios, os livros das morgues, vamos verificar que efetivamente foram 8.000. Os livros dos hospitais, nós socorremos-nos de dados oficiais das instituições que tratam esses assuntos, nomeadamente os hospitais, e só para ter uma ideia, nós fomos simplesmente a 4 hospitais de referência. Os outros deixamos de fora. E da contabilidade que fizemos desses 4 hospitais de referência, as morgues e os cemitérios, dão-nos um número de 8.000 óbitos só no mês de março. É gritante para um país cujo Estado deve proteger a vida da pessoa humana, que é inviolável. Eu penso que o Estado angolano, as instituições angolanas, não estão a fazer o seu papel. Portanto, não estão a proteger os cidadãos, não querem decretar o estado de emergência, não querem colocar um conjunto de inteligência ao serviço desta situação, no sentido de melhorar esta situação, e, portanto, vamos continuar a ver as pessoas a perecer, e fruto disto tudo é o gritante estado de corrupção que o nosso país vive. Nós tivemos conhecimento que o fundo que as Nações Unidas, através da OMS, deu a Angola para o combate à malária, 4 milhões de dólares, foi desviado, e, portanto, não há responsabilização, não há inquérito, o Parlamento não pode questionar essas situações. Se nós levantamos, se nós solicitarmos à direção do Parlamento uma comissão parlamentar de inquérito, o MPLA vem com a sua maioria e barra a possibilidade de podermos investigar isso, e, portanto, não podemos continuar com esse estado de coisas. Alguma coisa teve de ser feita. Nós estamos a fazer o nosso papel, nesse momento, denunciando e alertando para a situação, indo buscando dados que podem ser dados verificáveis por qualquer jornalista que queira investigar
investigar essa situação e, portanto, nós fizemos o nosso papel de alertar a sociedade. O executivo de Eduardo Santos deve fazer o seu papel, que é assumir a sua responsabilidade e efetivamente resolver os problemas do povo, porque foi por isso que ele se candidatou e apresentou um plano de governação para Angola no período de 2012 a 2017. Muito brevemente, o que resolveria um estado de emergência? Um estado de emergência iria, por exemplo, despletar a possibilidade de termos ajuda internacional, ajuda qualificada em termos de recursos humanos e para além dos recursos humanos, recursos materiais que nós estamos a precisar. Nós estamos com hospitais que, nesse momento, o estoque de álcool, de oxigênio, de luvas descartáveis está completamente no fim. E, portanto, não há divisas para ir ao mercado comprar. O mercado não faz crédito a Angola, toma lá da cá, e, portanto, uma situação de emergência iria, pelo menos, fazer com que a comunidade internacional, através da OMS, pudesse, então, se organizar, tal como aconteceu, por exemplo, na questão do ébola, tal como aconteceu em outras situações, no Marburg, por exemplo. Houve menos vítimas, por exemplo, no surto de Marburg, do que agora no surto de febre amarela, e as autoridades angolanas querem esconder esta situação, não querem alertar a população. Infelizmente, os programas de prevenção não são eficazes porque não chegam a toda a população. Estamos numa ruptura completa de estoque, estamos numa ruptura do próprio Sistema Nacional de Saúde e, portanto, alguma coisa tem de ser feita urgentemente para se evitar que mais mortes aconteçam. Como é que vê agora a intervenção, a ajuda do FMI? Ajuda do FMI. Nós tivemos aqui agora nesta conferência conjunta entre o FMI e o Banco Mundial, e uma das questões colocadas ao FMI foi se de facto Angola estava simplesmente a pedir um Extended Fund Facility ou se de facto era outra coisa mais. A resposta que nós recebemos de altos responsáveis do FMI é que ainda nada estava decidido e que a missão angolana iria, desde ontem, então começar as negociações com o Fundo Monetário Internacional no sentido de ver que tipo de assistência o FMI pode dar a Angola, mas decididamente, nas entrelinhas, ele disse que Angola iria solicitar então ajuda financeira e, portanto, viemos mesmo buscar dinheiro ao FMI porque parece que as portas, quer da China, quer de outros doadores, não estão tão abertas para Angola. Fundo Soberano e Panama Papers, não sei se já teve a oportunidade de ler o último artigo da jornalista sul-africana Khadija Sharif, em que ela cita uns quantos nomes angolanos e cita o nome de filho de José Eduardo dos Santos, também conhecido por Zenu, o Fundo Soberano e o enteado do vice-presidente Manuel Vicente. Ora bem, o Fundo Soberano foi criado para acautelar o futuro das gerações vindouras. E, portanto, foi um fundo que foi potenciado com um outro fundo, o fundo do diferencial do preço do petróleo, aquele excedente que ao longo dos anos Angola foi acumulando porque o preço do petróleo estava a um quantitativo, entretanto a Angola vendia ao dobro e, portanto, foi acumulando durante esse tempo todo algum dinheiro no fundo do diferencial do preço do barril de petróleo, e esse fundo estima-se que estejam desaparecidos 135 mil milhões de dólares. Portanto, naquilo que os americanos dizem, 135 bilhões de dólares. Ora, o Fundo Soberano recebeu cerca de 5 bilhões de dólares, 5 mil milhões de dólares. Foi o que o Fundo Soberano recebeu. E desse dinheiro foi feita uma gestão que não é transparente. Se formos a ver, a última vez que José Filomeno dos Santos publicamente apresentou os relatórios sobre a sua gestão, não apresentou números.
foi dizendo que investimos nesse setor, investimos naquele setor, investimos nesse setor, mas não apresentou números. Ou seja, demonstra claramente que não é uma gestão transparente. Por outro lado, a forma como este fundo soberano foi criado e a forma como José Filomeno dos Santos foi lá colocado. Ou seja, numa primeira fase eram 3 cidadãos a gerir o fundo soberano, entre eles Armando Manuel, que é atualmente Ministro das Finanças. Posteriormente, Armando Manuel foi cooptado para Ministro das Finanças e então José Filomeno dos Santos automaticamente passou a presidir o Fundo Soberano. Ou seja, para quem é filho de Sua Excelência o Presidente da República, fica muito mal e é pouco transparente não haver um concurso público para a presidência do Fundo Soberano. Ou seja, nos 25 milhões de cidadãos angolanos, deve existir pelo menos 1, 2 ou 3 que tenham melhores condições para gerir o Fundo Soberano que José Filomeno dos Santos. E por causa, efetivamente, da sua qualidade de filho do Presidente da República. Daria maior transparência da coisa pública se, efetivamente, se fizesse um concurso público e do concurso público se apurasse quem, efetivamente, tem melhores condições, tem um melhor currículo para gerir um fundo dessa dimensão. Relativamente ao Panama Papers, os papéis de Panamá, vê-se claramente que a oligarquia africana utiliza esquemas de lavagem de dinheiro, de corrupção, de nepotismo, de desvio do erário público para fins privados, para como é que eu poderia dizer? Utilização de fins que são públicos, todo mundo sabe que esses dinheiros são públicos para fins privados. E, portanto, isso é inaceitável. Porquê? Porque estamos a colocar aqui em causa a boa governação, estamos a colocar em causa o próprio sistema democrático, estamos a colocar em causa o cumprimento dos direitos humanos em Angola, estamos a pôr em causa a própria estabilidade do país, porque meia dúzia de pessoas têm uma ganância excessiva e querem colocar a maior parte dos angolanos na indigência total. Nós muitas vezes temos aquele discurso de Angola está a crescer, o FMI agora disse que vai crescer menos, não é? E a Niela refere a questão do uso do dinheiro público para fins privados. Temos leis em Angola que contemplam esse mau uso do erário público? É incrível que Angola, do ponto de vista legal, é um país que tem leis muito boas. Portanto, tem uma série de legislação que previne a corrupção, que combate a corrupção, que efetivamente o legislador previu situações do ponto de vista legal para combater a corrupção. Só que entre o que está legislado e o que efetivamente acontece, vai um caminho distante. Porquê? Porque nós verificamos que o nosso sistema judicial não vai atrás de crimes de colarinho branco. O nosso sistema judicial não investiga casos de corrupção. E, portanto, se o nosso sistema judicial não investiga casos de corrupção, nós não temos como aplicar essas leis. Porque nesse momento surgiu esse escândalo dos papéis de Panamá. E a primeira coisa que o Ministério Público deveria fazer era abrir investigação e verificar se efetivamente o que é que aconteceu, esses dinheiros de onde é que saíram e porque é que foram para esses offshores. Não fazendo isso, prestam mau serviço à democracia, prestam mau serviço aos angolanos, prestam mau serviço à Angola. Porquê? Porque o Ministério Público é o defensor da legalidade democrática. E, portanto, se nós queremos vender a ideia de que em Angola está tudo bem, então temos que fazer com que as instituições que potenciam a democracia funcionem. E essas instituições quais são? São aquelas todas que devem agir de modo independente do poder político. Ou seja, o poder executivo vai gerir o erário público angolano,
o Poder Judicial deve fiscalizar se efetivamente essa gestão está a ser bem feita ou não. Essa fiscalização também não existe. Acredita que um dia existirá? Eu penso que sim. Eu penso que nós estamos a lutar para estabelecer em Angola um verdadeiro Estado de Direito democrático. Infelizmente, durante esses anos todos, nós tivemos muito dinheiro, Angola cresceu muito e, de repente, com a queda do preço do barril de petróleo, foi exposta uma série de situações que nós não estávamos preparados para lidar. Estamos a crescer, vamos crescer menos. O crescimento económico angolano não se reflete necessariamente em desenvolvimento do índice humano. O crescimento económico angolano não se reflete na vida do cotidiano de cada cidadão angolano. Continuamos a não ter acesso à água, à luz, ao saneamento básico, continuamos a não ter hospitais de qualidade, com assistência médica e medicamentosa com níveis aceitáveis para prevenir as mortes, continuamos a não ter um sistema de saúde, de educação, que efetivamente vá potenciar as futuras gerações com ferramentas que possam estar no mundo a competir em pé de igualdade com todos os outros países, sobretudo na região subsaariana. E, portanto, todos esses aspectos fazem-nos refletir e verificar que o rumo do país, o país tem rumo, mas o rumo atual não é o rumo certo. E, portanto, nós não estamos a investir na educação, na saúde, nem na agricultura. Só para ter uma ideia, o Orçamento Geral do Estado nos últimos 5 anos teve sempre menos de 1% para o setor da agricultura. Como é que nós queremos diversificar a nossa economia se nós nem 1% do nosso orçamento é dado à agricultura? E olha que os acordos internacionais de que Angola é signatária a nível da África estabelecem um mínimo de 15% do orçamento de cada país africano para o setor da agricultura. Ora, nós nem 1% damos para o setor da agricultura. Não sei, francamente, o que é que se está a pensar, mas acredito que o problema da Angola resolve-se efetivamente com alternância democrática. Há necessidade de o MPLA ser substituído na governação. Vamos para eleições em 2017 e vamos esperar que os angolanos reflitam no sentido de dar alternativa, dar a possibilidade de uma alternativa, e eu penso que essa alternativa credível é a UNITA. Miela, para terminarmos, e porque é um assunto que tem vindo até nós muito facilmente, e agora com as redes sociais é cada vez mais fácil chegarmos aos meios de comunicação e desabafarmos. Estudantes angolanos por este mundo fora, Cuba, França, Rússia, Ucrânia, Índia, de todo o lado, têm-nos enviado mensagens, gritos de socorro por falta de pagamento dos seus subsídios de bolsa. Eu não sei se a Miela tem seguido essa situação e que solução acha que seria possível para estes estudantes? Não há mesmo dinheiro? Eu penso que o dinheiro existe, está mal distribuído. Nesse momento, nós estamos em presença, verificamos a aprovação de um plano diretório da cidade de Luanda, que foi apresentado por uma empresa da engenheira Isabel dos Santos. Não houve concurso público e essa empresa vai receber do erário público angolano, só pela concessão do plano diretório de Luanda, $1 bilhão ano. E, portanto, se há $1 bilhão ano para entregar a uma empresa privada para conceber o plano diretório de Luanda, de facto deveria existir pelo menos a mesma verba para acudir os cidadãos angolanos que são estudantes, cujo compromisso o Estado angolano assumiu,
e, portanto, se assumiu esse compromisso, tem que honrar os compromissos que assume. E, portanto, é inaceitável o que está a acontecer, viola os direitos desses cidadãos, nomeadamente a sua própria subsistência, porque muitos deles não têm outra forma de subsistência e por isso é que recorreram ao Instituto Nacional de Bolsas de Angola, porque se tivessem alternativas não iriam recorrer, e, portanto, é inadmissível que o Estado angolano faça o que está a fazer com os nossos bolseiros. Obrigada, Miela. Esperamos tê-la aqui mais uma vez, ou ao telefone, no Angola Fala Só. Ok, muito obrigada. Eu é que agradeço essa oportunidade e estamos sempre disponíveis para falar à Voz da América.